Oi gente, começando mais um vídeo do canal Comida de Flor e hoje eu vou dar continuidade àquela série onde eu vou dar dicas para vocês de plantas de fácil cultivo. Essa aqui é aquela Power resistente, que resiste a geada, que resiste a lugar com muita luz, que resiste a lugar com pouca luz ou até lugar que a gente chama de breu, aquele lugar que não bate sol nenhum. É fácil de cultivar, protege e ainda por cima recicla o ar que a gente respira. Já sabe de quem que eu tô falando? Essa é a Sansevieria. É dela que nós vamos falar hoje e eu vou te ensinar todas as dicas sobre ela. Como eu já dei um spoilerzinho aqui básico, né? Já falei para vocês, é uma planta que resiste muito bem a qualquer tipo de cultivo. Então você pode ter ela no seu quintal, você pode ter ela dentro do seu apartamento, até naqueles lugares que o sol às vezes raramente aparece, ela vai ficar ali. Não vai ficar 100% saudável, é lógico, porque toda planta precisa de um pouquinho de sol, mas ela vai aguentar ali firme e forte, porque essa mocinha aqui é uma guerreira. Não é à toa que ela é chamada de espada de São Jorge, espada de Ogum, lança de Santa Bárbara, lança de Ogum, espada de Ançã. Ela tem diversos nomes, também existem diversas espécies dela. Você pensa que é só essa grandona, que tem essa ponta verde, ou que tem aquela bonita também, que tem aquela parte amarelada, ou essa assim, ó, que é a pequenininha, que a gente chama de mini. Ó, essa aqui é um coquedama que a gente pode fazer também para deixar ou pendurado ou deixar num vasinho. Às vezes eu coloco assim, ó, nesses pratinhos decorados, sem água, não pode deixar a água acumular. E eu deixo ela ali em cima de uma estante, em cima de um armário, enfeitando ali, harmonizando o meu ambiente. Ou também assim, ó, essa aqui, ó, eu cuido só na água. Olha só. Ela fica aqui na água, tem umas bolinhas de gude aqui que eu coloquei para enfeitar o vidrinho. Ou você também pode plantar ela diretamente no seu vaso. Se reproduz muito fácil e a reprodução dela é através do rizoma, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Rizoma é essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Ó? É esse caulezinho que ela tem. Essas aqui são as raízes dela e aqui tá o rizoma. É aqui que a gente costuma fazer a muda, fazer a divisão dessa planta. Ou se você não consegue arrancar ela da terra, tirar ela da terra, porque às vezes ela tá muito profunda e ela fica bem difícil mesmo de tirar, você pode simplesmente cortar aqui a folha, colocar direto na terra ou espetar assim, deixar um pouquinho com água, que ela vai enraizar e pronto, tá feita a sua muda da Sansevieria, tá bom? Para curiosidade, a origem dela é lá da Ásia e da África e ela foi descoberta lá em meados do século XVIII. Uma das curiosidades dela, que essa aqui também foi uma planta que a NASA levou e que a NASA fez o estudo dela. E descobriu-se que ela faz a limpeza do ar do nosso ambiente. Então ela retira os poluentes do ar, toda aquela sujeira que a gente não vê, e ela devolve isso pra gente em oxigênio. Olha que bacana, olha que legal. Muitos também acreditam no poder fitoenergético de proteção contra cargas negativas, mal olhado, inveja, essas coisas. E aí eles também utilizam muito, é muito utilizada também em rituais justamente de limpeza e purificação de ambiente. Mas para fazer isso, a gente sempre tem que colocar a intenção na planta. A gente tem que pedir licença para a Mãe Natureza e pedir para que a planta sirva ali como nossa proteção na porta da entrada, na porta de casa, no portão ou dentro mesmo da casa, para que ela fique ali protegendo o nosso ambiente. É uma planta que a gente pode cultivar sim dentro do quarto, afinal de contas, ela filtra, né, essas impurezas, devolvendo oxigênio pra gente, então é uma excelente planta pra gente ter no quarto, que muitas pessoas me perguntam, Débora, pode ter planta em casa? Pode ter planta e essa aqui é ótima para isso. De fácil cultivo, tá? Ela gosta daquele solo mais arenoso, aquele que a gente aperta e que ele não forma torrão, que ele esfarela, né? Justamente pelo fato dela não gostar muito, ela gosta de ficar com as raízes mais arejadas. Mas ela também, se você não tem esse tipo de solo, se você só tem aquele solo que é mais argiloso, ela também se dá super bem, tá? Ela pertence à mesma família que outras, né? Essa aqui, ó,
a lança de Ogum, que é essa aqui que tem um formato mais cilíndrico, mais pontudo. Tem umas que são pequenininhas, que são todas trançadas, que vocês vão encontrar. É da mesma família, tá bom? É o mesmo gênero de planta. Aqui eu tinha uma com flor, mas a flor já murchou, não vai dar pra vocês verem direitinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui. Ela tem uma flor bem diferente, tá vendo, ó? Pra quem não conhece, ela dá a forcinha, ela solta essa haste floral bem grandona e aqui ela fica cheia de florzinhas brancas, mas essa aqui já passou, tá? E ela tem diversos formatos, né? A folha dela é dura, é bem resistente, ela também é bastante resistente a pragas, mas de vez em quando pode aparecer aquela bendita da cochonilha para infernizar a nossa vida, né? Vocês vão ver umas manchinhas esbranquiçadas aqui em volta da folha. E aí é um indício de que a gente está precisando reforçar a adubação dessa planta, porque afinal de contas uma planta bem adubada, ela não sofre interferências de pragas. E aí para tirar as cochonilhas a gente passa um pano com sabão de coco, tá? A gente dá um banho nela, né? Passa devagarzinho, dá uma boa lavada para tirar toda essa praga dela. E se mesmo assim você perceber que a planta ainda continua meio xoxinha, tira ela do vaso e olha nas raízes, porque às vezes tem cochonilha nas raízes. Aí a gente tem que fazer aquela lavagem toda com uma escovinha, com bastante delicadeza para não estragar as raízes. E depois a gente planta de novo e, óbvio, a gente coloca um adubo de boa qualidade, um adubo bem equilibrado. E a gente não pode falar de outro adubo a não ser o comida de flor, que a gente pode tanto misturar na terra no momento do cultivo, como a gente também pode fazer a diluição dele com água e conforme a gente vai regando, a gente vai adubando, ou também a gente pode simplesmente enterrar ali uma trouxinha de adubo, comida de flor, e aí conforme a gente vai regando, a planta vai absorvendo isso da trouxinha, simples, fácil e natural, né? Adubação natural, uma adubação que realmente favorece e fortalece muito a planta, sem prejudicar o solo, sem prejudicar aqui todos os bichinhos que estão levando esses nutrientes para as plantas, né? Então, é uma planta de fácil cultivo. Para cultivar, você pode deixar ela do lado de fora da varanda, dentro ou fora de casa. Ela também é resistente à geada, né? O máximo que às vezes pode acontecer, ela dá uma queimada aqui na ponta da folha, mas isso ela vai se recuperando. Detalhe, é uma planta de crescimento lento. Então, não fique preocupado se você está cuidando da sua planta e você não vê folha nova. Às vezes ela demora assim para vir com esses brotinhos, tá vendo? Ó, para aparecer com esses brotinhos ou simplesmente quando você coloca ela aqui na água para ela enraizar. É super decorativa, a gente pode usar ela assim tanto quanto coquedama ou a gente pode brincar fazendo diversos arranjos. Aqui eu tenho ela mini e tenho ela grandona. Você pode colocar a espada de Santa Bárbara junto, que é aquela que tem a bordinha mais amarela. Pode colocar a lança de Ogum aqui junto também, porque a gente vai ter aquele contraste de cores, de formatos, né, e de aspectos das plantas. Elas todas são da mesma família, do mesmo gênero e, pasmem, existem 130 espécies diferentes, ou seja, 130 sansevérias em formatos diferentes. E que é super bacana, você encontra com bastante facilidade em qualquer garden que você tenha o costume, mercados também que você tenha o costume de frequentar, você vai encontrar essas plantas sem problema nenhum, tá bom? Então, se você é daqueles que mata cacto e suculenta, se você não consegue cultivar planta porque fica perdido, se aqui é um lugar com sombra, se aqui é um lugar com sol, mas você faz questão de ter um verdinho e ainda que limpe o seu ar e que pode te proteger de energias negativas, essa aqui é a planta. Bico de cuidar, super ornamental e eu tenho certeza que você vai gostar de ter ela aí na sua casa. Espero ter ajudado vocês com essas dicas de cultivo da Sansevieria e aí a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de cultivo de diversas plantinhas para vocês. Se ficou com alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Se você tem algum amigo que também quer cuidar de plantas, mas que tem aquele dedinho podre, ninguém tem dedo podre, divulga esse vídeo, compartilha lá com ele e aí a gente vai se falando nos próximos vídeos com mais dicas. De novo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!